Te saúdo nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite de salvação em Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa te envolver com as mãos poderosas dEle, os braços poderosos dEle. Que você venha aceitar nesse momento o abraço de Cristo em tua vida. Que você venha aceitar o amor dEle sobre a sua vida. Que você venha receber o Cristo nesta noite como teu único e suficiente Salvador. Eterno Pai, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, eu louvo o teu santo nome, que é poderoso nos céus e na terra. O nome que tem toda a autoridade, Senhor. O nome que toda a humanidade um dia terá que se ajoelhar e ainda declarar que é o teu nome que é santo. Que tu és santo. Deus, em nome de Jesus, eu te entrego cada vida nesse momento em tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nesta noite quebrar cadeias espirituais neste lugar. Que o Senhor possa libertar a vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha tirar, Senhor, a nossa alma da escuridão, Senhor, e pôr na tua maravilhosa luz. Que o Senhor possa conduzir o teu povo, Senhor, nesta noite. Possa renovar as forças daqueles que estão na tua presença e possa levantar aqueles que querem ir, mas não tenham força. Que o Senhor nesse momento possa estar derramando da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia. Abençoa cada vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que essa praça da QNR, Senhor, 4, em nome de Jesus Cristo, que ela, Senhor Deus, venha ser, Pai, um palco onde venha pregadores falar da tua palavra. Onde seja levantado homens, mulheres, crianças, para, Senhor, bendizer o teu nome. Então, nesse momento, Senhor, que o Senhor envolva a atmosfera nesse lugar. Que teu poder seja notório nesse lugar, em nome de Jesus. Uma palavra para o nosso coração se encontra em João, capítulo 1, verso 29, vai nos dizer assim: o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. E eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, porque o povo de Israel sabia quem ele é. Palavra da salvação nesse momento para o nosso coração. João vê Jesus e diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tem a remissão de todos os pecados, aquele que vai apagar de uma vez por toda as transgressões que foi cometida, todas as transgressões que foi cometida. O Senhor Jesus Cristo estava ali, o Cordeiro vivo, imaculado de Deus, diante da humanidade, aquele que se fez carne e habitou no meio dos homens. Que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Que Deus abençoe. Que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. Então, João apresenta, tá aí o Cordeiro. Eu vim batizando com água, mas Ele vai te batizar com o quê? Com fogo, com o fogo do Espírito Santo. Aquele que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Era aquele mesmo que um dia carregou a cruz por nós. O Espírito Santo desceu sobre ele. E aquele mesmo que o Espírito Santo desceu sobre ele, foi o mesmo que carregou sobre si a cruz pesada. E olha que essa cruz não pertencia a ele. Essa cruz pertencia a cada um de nós. Mas ele mesmo, por livre e espontânea vontade, por amor, misericórdia e graça, ele resolveu carregar
suportar o meu e o seu pecado sobre ele, para que através do sacrifício dele, através do ato dele, de amor, de resgate, libertação, a gente pudéssemos ser sarado. E de qual ferida o homem precisaria ser sarado? A ferida do pecado da morte. A ferida do pecado da morte. Da morte. Jesus, ele veio nos salvar da morte. Porque o pecado trouxe morte. Mas o dom gratuito de Deus trouxe vida, e vida com abundância. Vida farta para o homem que aceita a salvação de Cristo. O amor de Cristo foi derramado sobre a humanidade. Foi revelado sobre a humanidade. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Jesus Cristo cumpriu aquilo que o Pai tinha já separado para que ele viesse cumprir, que era o propósito da salvação. Cristo não falhou em salvar nós, mas nós estamos falhando em ser salvos. Porque muitos estão rejeitando a salvação que Cristo deu para nós. Muitos estão rejeitando esse amor do Pai que foi revelado no meio dos homens, que foi revelado, o verbo que se fez carne. Estão com a mesma mentalidade lá do princípio, rejeitando o autor da vida, rejeitando o salvador da humanidade. Ele virá, meu amado, a palavra do Senhor nos diz que Jesus virá. O momento não sabemos, a hora também não, mas essa palavra é verdadeira e fiel. Deus, ele não tem compromisso com o homem. Deus, ele tem compromisso com a verdade, que é a palavra, que é a verdade. Deus, ele não falha em suas palavras. Talvez você nesta noite pode dizer, mas tanto tempo eu ouço dizer que esse Jesus vai voltar. A minha mãe falou, a minha avó falava, e esse Cristo nunca voltou. Essa palavra também já nos falava. Pedro fala, olha, muitos dizem, olha, ele está demorando, dizem que ele vai vir. E desde que o mundo é mundo, geração vai, geração vem e continua do mesmo jeito. Ei, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez esse tempo que seja demorado para nós, é o tempo que Deus está nos dando, para que a gente venhamos nos arrepender da nossa vida errônea, para que a gente venha nos arrepender dos nossos pecados que nos leva à morte. E Jesus, ele não veio te salvar da morte física. Jesus, ele veio te salvar da morte espiritual, da condenação eterna. Jesus veio nos livrar de uma ira vindoura, porque a palavra do Senhor vai dizer, ide pregar o Evangelho. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê naquele que foi enviado. Jesus, ele veio nos livrar de uma condenação eterna. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Porque a ira de Deus caiu sobre o próprio Filho, Jesus Cristo, para que essa ira não pudesse cair em cima de nós. Mas ainda podemos experimentar da ira de Deus. E Romanos vai nos dizer, o que se manifestará nos últimos dias sobre a terra já não é mais o amor revelado do Pai, já não é a misericórdia do Pai. O que vai se manifestar nos últimos dias sobre a terra é a ira de Deus sobre todos aqueles que negam a verdade, que distorce a verdade. E que verdade é essa? Essa verdade é você, essa verdade sou eu, essa verdade é a palavra. É a palavra de Deus que muitos estão enganando, muitos estão vendendo essa palavra, cobrando para pregar essa palavra, distorcendo a justiça, se vendendo, se
virá contra todos aqueles que praticam a iniquidade. E o que é a iniquidade? Justamente a injustiça sobre a terra. E é o que vemos. E a maior injustiça é negar a palavra de Deus. A maior injustiça é vender aquilo que não nos pertence. Homens distorcendo a verdade e vendendo o engano. Estão muito bem acomodados, mas a ira de Deus virá também. Deus é um Deus zeloso. Ele zela pela sua palavra e também Ele tem pressa em cumpri-la. Então, nesta noite, que você venha aceitar o Cordeiro de Deus na sua vida como sacrifício, para não receber a ira do leão da tribo de Judá. Porque o que virá já não é o cordeiro, mas o leão. E para quem todos aqueles que sabem, o leão é como o rei da selva. O leão, ele é impiedoso e virá a ira. Vamos enfrentar a ira daquele que é o leão da tribo de Judá. Então, meu amado, receba a misericórdia de Deus em sua vida. Aceite esse amor que é Jesus Cristo. Aceite o Cordeiro de Deus que Ele está vindo. Se prepare para ir com o Rei da Glória, Jesus Cristo. A terra não vai melhorar, o mundo não vai melhorar. As coisas vão de mal a pior. Isso é a palavra de Deus que vai se cumprir. Isso é a palavra de Deus que está se cumprindo. E não pense você que Deus vai deixar de cumprir a palavra dele porque você não crê, porque você não aceita, porque você não recebe, porque não recebemos. Ei, Deus, Ele não veio para cumprir a sua vontade, não. Ele mandou o Filho dele para cumprir a vontade dele mesmo. Então Deus vai fazer justiça sobre a terra. Talvez estamos muito agarrados a essa vidinha terrena. Talvez podemos até estar muito envolvidos nela. Mas desenvolva disso. Porque a nossa vida não nos pertence. No momento oportuno, no momento exato, Deus pedirá o nosso fôlego de vida. E para quem irá a nossa alma nesta noite? Se prepare para ir com Jesus, meu amado. Se prepare, siga o caminho, siga o Cordeiro de Deus, para que possamos entrar na porta da salvação. Precisamos desse Cordeiro, Jesus Cristo, em nossa vida. Precisamos do Cordeiro, precisamos aceitar o sacrifício dele sobre a nossa vida, para que naquele grande dia, quando chegar a hora que disser aí vem o noivo, estejamos todos preparados para quando o noivo vier e chegar o momento dele abrir a porta, nós podemos entrar nessa porta que é Jesus, porque temos que trilhar o caminho que é Cristo, mas ainda temos que passar por uma porta, e a porta não é do jeito que eu quero. A palavra do Senhor vai dizer que a porta é estreita, o caminho tem até um caminho largo se você quiser entrar, mas o caminho que tem a porta é estreito também, e a porta e o caminho é Jesus Cristo, aquele que nos tira da condenação, aquele que nos livra da condenação da morte eterna, meu amado, porque há uma só realidade na eternidade. Ou é ela com Cristo, ou é ela sem Cristo. A escolha é sua. A eternidade com Ele, ou a eternidade sem Ele. A eternidade é um só, mas há duas realidades. Aonde Jesus limpará de nosso rosto, enxugará todas as lágrimas. Mas também do outro lado, aonde Ele não está, aonde Ele não vai ficar, a palavra do Senhor vai dizer que lá é choro e ranger de dente. Então nesta noite, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus já está à porta. O momento, o relógio de Deus já deu a partida. O cronômetro já está contando, meu amado. Então se prepare, porque o chicote vai estalar na terra, nos quatro cantos dela. E também nessa terra aqui chamada Brasil. O povo tem brincado bastante, mas agora é hora de Deus brincar com o povo.
porque o povo não está nem aí para Deus, mas Deus está contabilizando tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos daquele que é como chama de fogo.